Então, sem mais delongas, ok? Sei que todos estão ansiosos, né, para ouvir essa palestra, que realmente é um assunto muito importante, um assunto que muitas pessoas não dão bola para ele, sobre a tireoide, né? Mas muitas coisas, muitas doenças estão ligadas a este assunto. Então, tenho certeza que nós vamos nos surpreender com tudo que a doutora Débora tem a nos falar, ok? Então, aqui, antes de eu dar continuidade, eu quero só aqui, mais uma vez, ler para vocês, né, as graduações da doutora Débora, e vocês vão ver que as graduações aumentaram aqui, porque a doutora Débora, ela é uma pessoa que nunca se contenta, ela está sempre em busca de mais informação, de mais conhecimento. Olha só, graduada em medicina pela Universidade de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, pós-graduada em medicina ocupacional, momento em que começou sua trajetória pela medicina preventiva, pós-graduada em higiene ocupacional, pós-graduada em pneumologia, pós-graduada em broncoscopia, pós-graduada em estética médica, especializada em saúde quântica, especialização em oligoterapia de Jacques Menetrier, pós-graduado em endocrinologia, vinculado à Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, pós-graduada em hormonologia pela Academia de Ciências da Longevidade Humana, especialização em ozonioterapia pela ABOS, terapias complementares integrativas, Teta Healing, sistema de florais Saint-Germain, magnetoterapia, EFT, naturopatia, aromaterapia. Gente, olha quantas graduações essa pessoa que vai vir falar com a gente tem. Ela é uma pessoa realmente fantástica. Então, assim, ó, você que está aí como convidado, pegue um papel e caneta, porque ela vai dar muitas dicas para você ter mais saúde. Então, anote, porque é uma das médicas mais conceituadas do Brasil, né, está aqui com a gente nessa noite. Então, desde já, eu quero agradecer de coração, doutora Débora, por você ter conseguido um espaço na sua agenda e estar com a gente aqui. Então, com vocês, sem mais delongas, seja bem-vinda, doutora Débora, seja bem-vinda. É só você clicar em ativar aí, vai aparecer para você ativar. Ativar o som. Deu certo? Deu certo, estamos te ouvindo. E eu não estou me enxergando aqui. Você está pelo celular? Vocês não, estou no computador. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. A imagem está um pouquinho trancada, um pouquinho travada, mas estamos lhe ouvindo. Tá. Então, tá, boa noite a todos. O meu nome é Débora Balaguês, eu sou médica. E o objetivo nessa noite é falar um pouco sobre doenças da tireoide e a relação do flúor com essas doenças. O flúor é um elemento químico que está presente na água e presente em algumas substâncias, como a pasta de dente e até mesmo, às vezes, alguns desodorantes e outras substâncias de aerosóis que se usa, enfim. E ele é um componente da tabela periódica que tem uma característica de ter uma autoeletronegatividade, e ele se torna um elemento altamente reativo. E então a gente vai falar um pouco sobre a tireoide e a relação que o flúor tem com essa glândula. Poderia passar o primeiro Sim. slide? Não, este não. Esse já vimos, né?
Então, assim, né? Não sei se vocês estão me vendo, eu não consigo me enxergar, estou perdida aqui. As doenças da tireoide, qual a influência delas do flúor? Vamos passar, então, próximo. Vamos passar isso. Então, aqui na nossa frente, vocês estão me enxergando? Estão me escutando? Sim, estamos Vocês escutando, estão me sim. enxergando e me escutando? Sim, o O pessoal tá som ali. está Aham, bem? tá bom, aham. Então, aqui a gente vê, né? Aqui nós estamos na frente de nós aqui a glândula tireoide. Ela está localizada na frente do pescoço e tem um formato como se fosse uma gravatinha. Essa glândula, ela é uma das principais glândulas do corpo humano que produz os hormônios, que são chamados hormônios da glândula tireoide, que principalmente são o T4 e o T3. E o que seria uma glândula, né? O corpo humano é formado por várias estruturas, mas ele tem um comando central, tudo que acontece no nosso corpo acontece nas células. E quem comanda as células são os hormônios, que são substâncias químicas fabricadas dentro das nossas células. E esses hormônios é que comandam a ação celular. E uma glândula, na realidade, ela produz esses hormônios. Então, a glândula tireoide é uma das glândulas que produzem hormônios dentro do corpo humano. E nós vamos falar especificamente dessa glândula, porque os hormônios tireoidianos, eles atuam em todo o corpo, e junto com os hormônios da suprarrenal, eles constituem os principais hormônios do corpo humano, que têm uma ação principalmente em geração de energia. Pode passar o próximo. Aqui a gente vê uma outra foto, né, anatômica de como é que é a tireoide, para vocês verem que ela está exatamente aqui na parte mais baixa do pescoço. Ela tem 2 lobos, tem uma parte central e ela está bem na frente da traqueia. Então, aquelas pessoas que desenvolvem hipotireoidismo ou até mesmo hipertireoidismo e essa glândula aumenta de volume, elas podem ter uma sensação de dificuldade para engolir devido à posição anatômica da glândula. Pode passar. A tireoide, né, gente? A tireoide, ela é uma glândula periférica, então ela tem um comando central, Esse comando central, ele fica na hipófise, que é uma glândula que está aqui no sistema nervoso central. Então, a tireoide, assim como, digamos que o corpo humano fosse uma empresa, a tireoide tem uma chefia, e a chefia da tireoide é a hipófise que produz um determinado hormônio, que é o TSH. É um hormônio, então, hormônio estimulante da glândula tireoide. Esse hormônio dá uma ordem para produzir os seus próprios hormônios, que aqui no caso que a gente vai estudar é o T4 e o T3, que são tá instável. Vamos passar? Deu uma instabilidade no seu áudio aí. Se continuar, aí você entra pelo celular, mas eu acho que por enquanto dá para continuar. Pois eu vou tentar ver se eu entro pelo celular, viu? Porque está bem instável. Deixa eu ver se eu vou entrar pelo celular. Aí você no entra celular dá para também. Isso, entra naquele link que eu lhe mandei pelo WhatsApp. Tá, vamos lá. Pessoal, para que fique a qualidade melhor aqui, a doutora Débora, ela tá pelo notebook, às vezes dá uma
travadinha, ela vai entrar pelo celular agora, porque até a câmera fica um pouquinho melhor também, né? E o som fica com maior qualidade. Então, ela já está entrando aqui pelo... Ah, ok. Já entrei. Ok. Aí o que você... Tá, então, vê se dá para mim. Isso, tá perfeita essa posição aí. Aí você pode tirar o volume, eu acho, o volume do notebook para não dar conflito aí com o microfone. Eu vou ativar aqui o microfone, eu vou ativar o seu microfone aqui do celular. Deixa eu fazer isso aqui. Eu já vou ativar o seu microfone do celular aqui. Não está aparecendo para mim aqui para ativar o microfone do celular. Deixa eu ver aqui, não está aparecendo aqui a opção de... Pessoal, só peço a gentileza um minutinho da atenção de vocês. Só vai aqui ativar. Doutora Débora, a senhora entrou pelo celular? Eu acho que saiu, né? Eu acho que tenta entrar de novo pelo celular ali. Ah, agora sim. Vai perder. Perfeito. Eu acho que você pode até desligar o notebook se quiser. Já estou desligando. Tá. Vamos ver aqui. Vamos desligar ele. Ou pode clicar só em sair do Zoom pelo notebook. Espera aí que eu vou tentar tirar aqui, ó. Já consegui. Saiu. Pronto. Chegamos, então. Perfeito, doutora. Agora eu vou botar compartilhar aqui novamente a tela. Eu acho que já está. Aqui a gente está, eu não sei se estão me enxergando, mas a gente parou, então, no comando central da tireoide. A tireoide é uma glândula que está aqui no pescoço, e ela é comandada por uma outra glândula central, que é a hipófise. E a hipófise produz um hormônio, que é o TSH, que a gente costuma pedir, mas os hormônios próprios da tireoide são o T4 e o T3. E tem um comando central esses hormônios. Assim como todos os hormônios, eles têm um comando central. A glândula tireoide é uma glândula periférica que comanda quase que todas as funções orgânicas, dependem do hormônio tireoidiano, porque o hormônio tireoidiano é que dá para a gente o start de fabricar, de produzir energia dentro do corpo humano. Aí agora a gente vê uma diferença. Fica bem assim ou fica ruim? Estão me vendo? Não? Melhor? Tá melhor. Melhor, ótimo. Então, aqui a gente está vendo a glândula tireoide, ela tem dois representantes principais, as alterações da glândula, né? É o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. O hipotireoidismo é o mais comum, né?
é a função, é a situação de doença mais comum, onde as pessoas pode começar a ter cabelo seco, queda de cabelo, unhas fracas, quebradiças, ganho de peso. Não existe ninguém, gente, que está acima do peso que não tem problema na tireoide. Todas as pessoas que estão acima do peso, elas têm algum grau de comprometimento na tireoide. E muitas vezes, se os exames são superficiais, não se consegue fazer um diagnóstico adequado, porque muitas vezes se pede só o TSH e o T4 livre, que são, ou o T4, que são exames pedidos assim na medicina convencional, e que não conseguem realmente e ver a tireoide de uma forma mais profunda e mais ampla. As pessoas também podem ter cansaço, e a tireoide pode ficar diminuída por conta do hipotireoidismo. Pode ter prisão de ventre, né, constipação, dificuldade para evacuar, enxume nas pernas. E o hipertireoidismo, esse já é uma doença que não é tão cotidiana, mas ele já é uma doença com características mais agressivas, onde a pessoa pode ter taquicardia, um emagrecimento rápido, tremores de extremidade. É o contrário do hipotireoidismo, porque tem perda de peso, suor, o pescoço pode ficar inchado e aumentado de tamanho. Então, esses dois são os principais representantes, né? As principais entidades, né? Que a gente chama, são as duas doenças principais relacionadas com a glândula tireoide. Vamos passar. E o que seria o hipotireoidismo? O hipotireoidismo é uma alteração da glândula tireoide que se caracteriza por diminuição da produção dos seus hormônios. Quais são esses hormônios? Os principais hormônios é o T4, que é o tetraiodotironina, e o T3, que é o triiodotironina. Quando eu parar, tu pode ir adiante. Aí tá, gente, a representação da morfologia bioquímica e molecular desses hormônios, que são moléculas que dependem do iodo, por isso que eles recebem o nome de tetraiodotironina, tetra, de 4, né? Iodotironina, 4 moléculas de iodo. Triiodotironina, 3 moléculas de iodo. Então, vocês já vão pegando aí que a glândula tireoide, ela depende do iodo para que tenha produção de seus hormônios. Estou perdida. Aqui os sinais de hipotireoidismo, como a gente tinha falado ali, a doença mais comum, né, é o hipotireoidismo, que a pessoa pode ter cansaço, o cocô ficar preso, começa a ganhar peso, né? Não existe ninguém, todas as pessoas com ganho de peso têm algum nível de comprometimento na tireoide, e ganho de peso, de comprometimento por diminuição da produção desses hormônios. Pode dar rouquidão. Olha aqui que interessante. Colesterol alto, gente, sempre quando a gente tem o colesterol alto, a gente tem que pensar em tireoide primeiro, e não dar um medicamento para o colesterol alto. Porque o colesterol, ele é metabolizado no fígado e depende do hormônio tireoidiano. Então, quando o corpo humano não está conseguindo metabolizar adequadamente colesterol, a primeira investigação que a gente tem que fazer é como que a tireoide está funcionando.
e não dar uma estatina, uma simvastatina ou qualquer estatina do mercado, da indústria do remédio. Outra característica do hipotireoidismo é a queda de cabelo, ou o cabelo ficar mais áspero, mais seco, né? Com uma textura bem diferente. Depressão, a pessoa com hipotireoidismo, ela fica com um humor deprimido, ela tem mais sensibilidade ao frio, a pele é ressecada, inchaço no rosto, principalmente nas pálpebras, né? Fraqueza muscular, dores e rigidez nos músculos, o ritmo cardíaco é mais lento e pode desenvolver uma dificuldade na memória. Ou seja, tudo fica mais lentificado. Como eu tinha falado ali, os hormônios tireoidianos são muito importantes para oferecer energia para o corpo. Então, o hipotireoidismo, hipo quer dizer diminuído, quer dizer diminuição da produção desses hormônios. E então, se eu tenho uma fabricação diminuída de um hormônio, que é responsável, é o principal start energético do corpo humano, lógico que eu vou ter tudo que depende de abastecimento de energia, o corpo todo depende, vai ficar diminuído. Vamos para o próximo. Já o hipertireoidismo é o contrário, né? É exatamente o contrário, é uma situação que se caracteriza pelo excesso de produção de hormônio tireoidiano. E na prática diária, ele não é uma doença tão comum quanto o hipotireoidismo, mas, no entanto, ele sempre, na maior parte das vezes, ele é deflagrado por uma questão de estresse, onde essa glândula começa a aumentar a produção de seus hormônios e a pessoa começa a ter uma alteração, inclusive nos batimentos cardíacos. Vamos para o próximo. É melhor deitado? Eu não estou me vendo aqui. Ali, o hipertireoidismo, as pessoas já têm outras características. O hipo é a diminuição e o hiper é o aumento da produção desses hormônios. Mas o que eu quero que vocês fiquem prestando atenção, que a tireoide, tanto no hipotireoidismo, na diminuição da produção dos hormônios, quanto no aumento da produção desses hormônios, vai depender, essas atividades dependem do iodo. E aí é que está o grande link com o flúor. Então, no hipertireoidismo, o cabelo é fino, pode estar, né, fino e fraco, os olhos ficam salientes, pode ter suor excessivo, tremor, palpitação, a pessoa começa a ter muita fome, porque tem um excesso de hormônio da tireoide, e aí tem um excesso de geração de energia. E para manter essa bateria de energia, a pessoa fica com mais fome. Menstruação irregular, palpitação cardíaca, aumento do volume da glândula e, principalmente, aumento do globo ocular. Aqueles olhos saltados é uma característica muito comum de hipertireoidismo. Vamos para o próximo. Aí a gente está mostrando, né, o alargamento da glândula e esses olhos mais saltados e o aumento do volume da glândula. Uma diferença básica aí entre as duas doenças principais, são os dois representantes principais, né, das doenças tireoidianas, que é o hipotireoidismo, que é a larga, mas é a enorme maioria das pessoas desenvolvem hipotireoidismo. Hoje se sabe que 91% da população mundial tem hipotireoidismo em algum grau. No entanto, um grande número de pessoas tem hipotireoidismo subdiagnosticado,
porque antes mesmo, às vezes, de aparecer nos exames de sangue, a pessoa já tem sintoma. E então, os primeiros starts que tem que aparecer para o médico é se essas pessoas têm algum desses sintomas, começa a ganhar peso, dores articulares, alteração do colesterol. Lembrando que o colesterol, ele é a primeira coisa que tu tem que pensar. A colesterol começou a aumentar, eu tenho que pensar em hipotireoidismo. Quando, assim, ó, deve ser uma pergunta aí que todo mundo pode pensar, mas quando é que então está envolvido com a dieta, né? Com a dieta, aquilo que a gente come. Aí é o triglicerídeo que está envolvido com a dieta, né? O triglicerídeo está envolvido principalmente com o excesso de carboidratos, com uma dificuldade de metabolizar os carboidratos, porque esses carboidratos, o que são carboidratos? São açúcares em geral, né? Arroz, batata, massa, pão, pizza. E isso vai gerar um aumento nos triglicerídeos. O colesterol, ele já está muito intimamente relacionado com disfunção tireoidiana e com o estresse. O hipertireoidismo já é uma característica, é uma entidade assim que se caracteriza por uma pessoa extremamente agitada, com um ritmo cardíaco irregular, irritabilidade, tremores, insônia. Já o hipotireoideu, ele é lento, ele tem dificuldade na memória, ele está ganhando peso, né? Ele está com o colesterol aumentado, o triglicerídeo muitas vezes aumentado também. Ele já tem um humor mais depressivo, e é uma situação clínica que pode levar à infertilidade nas mulheres. Bom, gente, agora nós vamos começar, então. O corpo humano, ele é um sistema. A tireoide, como eu falei lá no início, né? A tireoide, ela não está sozinha, ela não trabalha sozinha. Quando a gente vai investigar a tireoide e a gente achou uma alteração na tireoide, nós temos que ir buscar a causa disso lá no intestino. Porque quem comanda o funcionamento da tireoide é o intestino. O intestino é o maior órgão hormonal que nós temos. Quando a gente se depara com um paciente com todos esses sintomas, ou seja, porque aumentou a produção de hormônio, né? Ou diminuiu a produção de hormônio, que é o mais comum, então vamos focar mais no hipotireoidismo. Então, a pessoa está ganhando peso, está com queda de cabelo, está com unhas fracas quebradiças, está com humor mais depressivo, está com enxume nas pernas, está com uma certa rigidez nas articulações, tem os dedos inchados, os tornozelos inchados, já está tentando emagrecer, mas não consegue emagrecer. A memória já está diminuída, tem falhas de memória. Esse paciente certamente tem hipotireoidismo. Aí nós vamos lá, vamos investigar. Bom, a gente tem essa hipótese diagnóstica, ele tem hipotireoidismo. Mas a gente tem que entender que o corpo humano é comandado pelas células. Mas as células, elas têm uma diretoria, um comando central, que são os hormônios. Os hormônios, nós temos mais uma centena de hormônios que trabalham tudo interligados e interdependente. E os hormônios, eles se ligam na célula e comandam a célula. Quando a tireoide está com problema, nós temos que pensar rapidamente que a gente tem que investigar o intestino. Porque quem comanda
o funcionamento do intestino, a chefia da tireoide é o intestino. Tá, gente? Então, por isso que nós botamos o elo intestino-tireoide. Então, falando em intestino, né? Qual seria o intestino, né, gente? É o local onde a comida, né? Ela entra pela boca, né? Uma comidinha lá gostosa entra pela boca, vai para o esôfago, é mastigada, né? Vai para o esôfago, estômago e intestino. O padrão de cada um de nós, né? O melhor perfil alimentar de cada pessoa chama-se nutrigenômica, ou seja, cada um de nós, aqui eu estou vendo a Rosimar, a Sueli, que está na minha tela, que é pequenininha, porque não deu, o computador não tinha, estava com problema na voz, no som. Então, por exemplo, a Rosemar, ela tem um padrão alimentar para ela, que vai fazer com que o corpo dela fique mais saudável. A Sueli tem um padrão que vai fazer a Sueli ser saudável. Eu, Débora, tenho um padrão, né? A Rosali também tem, o Wagner, todos nós temos. Ah, gente, eu queria ver os outros, é que eu não posso falar. Ah, tá, o Edinaldo, a Maria, então todos vocês que estão aqui com a gente, tem um padrão, gente, é um tipo de alimentação que vai gerar saúde. O nome disso recebe o nome científico, é nutrigenômica. Nutri de nutrientes ou de nutrição, e genômica de acordo com a genética de cada pessoa. Então, quando a gente vai fazer, vou usar uma palavra que eu não gosto, quando vai fazer uma dieta, nós precisamos investigar o padrão nutrigenômico da pessoa. Porque se o intestino comanda a tireoide e o alimento chega no intestino, entra pela boca, esôfago, estômago, intestino, então vocês entendem que o alimento tem uma relação com o intestino, porque ele chega no intestino. E dependendo se esse alimento ele é compatível, vou falar de mim aqui, por exemplo, se ele é compatível comigo, Débora, ou compatível aqui com a Sueli, que está na minha frente, ou com a Rosali, se esse alimento é compatível, está tudo certo. Mas se esses alimentos que eu estou ingerindo, eles não são compatíveis com o meu padrão nutrigenômico, eu vou começar a gerar inflamação. Um padrão de inflamação crônico. E como o intestino comanda 80% da imunidade, abastece todo o sistema de chegada de matéria-prima para o corpo humano. O que é matéria-prima, gente? É vitamina, é mineral, é aminoácido. Ele entra pela boca, tudo bem, mas ele tem que ser absorvido no intestino. Se nós estamos colocando para dentro, estamos escolhendo, né, um padrão de alimento que não é para nós, ele não é compatível com o nosso perfil nutrigenômico, nós estamos causando inflamação. Então, as células do nosso intestino, normalmente elas são altas, que nem um dedinho de luva, altas e fechadas, porque, claro, né, gente, no intestino, uma das funções tem a parte excretória do intestino, que é colocar veneno para fora, na forma de fezes, cocô, né? Então, se está colocando algo que é venenoso, tem que estar fechado em relação à parte de baixo, que é o sangue. Compreende isso que eu estou falando? E então, nós precisamos ter esse intestino saudável. Essas células, elas têm que estar em altas, porque é assim que é a conformação delas, e tem que estar fechadas, né, gente?
porque a gente vai ver aí mais para diante como é que é esse fechamento. Se nós, para que a gente mantenha essas células altas e fechadas, nós precisamos ter um padrão alimentar adequado para nós. Por isso que quando nós temos problemas tireoidianos, né, e é muito comum isso, nós precisamos investigar a tireoide, fazer todas as modificações que a tireoide necessita, mas nós precisamos investigar o intestino. Não é a dieta do tipo sanguíneo que estão colocando, me perguntando aqui, não. É a dieta do tipo sanguíneo, é uma descrição genérica, né, de acordo com os tipos sanguíneos. Não, isso são tecnologias mais avançadas que vieram quando foi feito o projeto Genoma, lá no passado, né, que começou a vir todas essas ciências que são derivadas do projeto Genoma, e uma delas é a nutrigenômica. Então, resumindo, né, cada um de nós tem um tipo de alimentação que nos deixa saudável, e um tipo de alimentação que nos deixa doente. Alguém botou ali embaixo que não é muito divulgado. Talvez, né, dependendo do meio onde a pessoa busca informação, pode não ser sim. Porque quando a gente conhece o padrão nutrigenômico, nós geramos saúde para o paciente com maior velocidade. E existe toda a indústria do remédio, não tem interesse que as pessoas tenham saúde, né? E, então, realmente, pode ser que num meio mais comum, assim, que não seja mais científico, tenha uma divulgação não muito grande. Mas isso é altamente estudado, né? Esse tipo de avaliação. Vamos seguir, então. Quando a gente tem, então, problema na tireoide, nós precisamos investigar esse padrão nutrigenômico. Como é feito isso? Existem várias técnicas. Pode-se fazer para uma criança na saliva, porque a criança ela não fica paradinha nesses aparelhos de física médica, ou pode-se fazer, são testes de intolerância alimentar, através do ESComplex, que atualmente é o padrão ouro da Sociedade Brasileira de Nutrologia, para investigar marcadores metabólicos. E entre eles, qual o padrão alimentar, que é o padrão de saúde para cada um de nós. Nessa fotinha aí, eu coloquei, vocês estão vendo que é um pãozinho, né? Mas é um pãozinho de farinha de trigo, que a farinha de trigo, ela é, digamos assim, a farinha que mais a gente usa, na realidade. Eu não uso já há 7 anos, mas as pessoas normalmente usam. Só que a farinha de trigo, ela contém uma proteína que é chamada de glúten. Essa proteína, ela é muito parecida com os hormônios tireoidianos. Uma proteína é formada por aminoácido, tá, gente? São pedacinhos de aminoácido. Então, um aminoácido junto com o outro forma uma proteína. Primeiro forma um peptídeo, depois forma uma proteína. São vários amiguinhos, assim, tudo juntinho um do outro, forma. Então, um aminoácido mais aminoácido mais aminoácido forma, quando é uma cadeia menor, é peptídeo. Quando é uma cadeia maior, é proteína. Então, se vocês já estão escutando que é uma cadeia maior, é difícil de fazer digestão. A farinha de trigo, ou o trigo originário, aquele que Jesus Cristo, né, fazia o pãozinho de todos os dias, era um trigo que tinha, na sua constituição, em torno de 3 a 4% de glúten. E hoje, com o advento da modificação genética do glúten, do trigo, né? A concentração do trigo de glúten, ou seja, a quantidade de glúten que tem no trigo atualmente, é um trigo modificado geneticamente,
ela pulou de 3 a 4%, gente, para 400% mais. E tem subtipos de gliadina, que é o nome científico aí do glúten. Tem várias proteínas aí que juntas, elas, quando elas fazem parte da constituição da massa, ela recebe o nome de glúten. No entanto, o corpo humano, que é o mesmo lá da época de Jesus Cristo, é o mesmo tipo de corpo humano, ele conseguia digerir 3 a 4% dessa proteína. Agora, com um aumento de 400%, ele não consegue mais digerir. E o glúten é o principal destruidor da glândula tireoide, por causa que a constituição dos aminoácidos dessa proteína chamada glúten são muito parecidos com os hormônios da tireoide. E o que é isso, gente? Isso chama-se mimetismo molecular. Por isso que eu botei essa fotinha aí, principal alimento, né, que causa mimetismo molecular com a tireoide. O que isso significa? Que o glúten, ele é muito parecido, os aminoácidos que tem ali no glúten, porque sendo uma proteína é formada por aminoácidos, é muito parecido com os aminoácidos que são formados nos hormônios tireoidianos. O glúten, ele lembra que eu estava explicando, né, gente, que o intestino, as células do intestino, elas são altas, assim, como um dedinho de luva. Tá entendendo, Rosali? Tá entendendo, Rosali? As células são altas, assim, né? Rosali, Sueli, Rosemar estão aqui na minha frente. Elas são altas e fechadas. O que o glúten faz, esse danadinho, né? Hoje, o glúten, na concentração que ele está na farinha de trigo, ele não está só na farinha de trigo, tá, gente? Ele está na aveia por contaminação no malte, no centeio, certo? E ele primeiro murcha essas células. Vocês lembram que eu falei que o intestino é responsável, é o almoxarifado do corpo. Por ali entra tudo que a gente precisa, vitaminas, minerais, a gente tem lá o Daily, né? Que é um composto de vitaminas e minerais muito bem balanceado, excelente composto. No entanto, eu dou Daily para uma pessoa. Ela pode não melhorar na velocidade que eu espero. Por quê? Porque as células intestinais estão atrofiadas. Estão atrofiadas porque estão inflamadas. Nós não identificamos o padrão alimentar dessa pessoa, não fizemos as modificações necessárias, e não basta a gente ir numa nutricionista, marcar uma nutricionista e dizer eu quero fazer uma dieta porque eu estou acima do peso, né? Não. Eu preciso identificar o padrão que é de alimento saudável para mim, Débora, para você que está aí, para o Wagner, para todos nós, né? Porque isso é fundamental. E ainda eu vou ter que estudar se essa alimentação ela vai ser de que tipo, de que índice glicêmico, porque se eu vou tratar tireoide e o paciente está obeso ou está com sobrepeso, eu tenho que mexer no padrão nutrigenômico e eu tenho que mexer no índice glicêmico. Assim, o teste que estão me perguntando é do ESComplex, tá, gente? É o padrão ouro no Brasil aí da Sociedade Brasileira de Nutrologia para avaliar por fisiologia elétrica o padrão alimentar das pessoas. O que acontece? Eu preciso também entender uma pessoa com diabetes, não é o assunto daqui, né? Eu sei. Mas uma pessoa com diabetes, e eu vou lá e faço um teste, identifico que a pessoa tem alergia a tais e tais alimentos. Ela não faz digestão. Eu preciso fazer a análise nutrigenômica do paciente e eu preciso ajustar o índice glicêmico, porque não basta fazer uma troca. Então, eu preciso ter uma orientação
do médico e depois a nutricionista, de acordo com o que o médico determinar, ela vai fazer uma orientação individualizada. As dietas, elas não são padrões que funcionam, porque nós não somos pessoas iguais. Nós precisamos ter uma investigação peculiar, minha, para mim, o que é para mim não é para o outro. Pode ser que eu e o Wagner tenhamos alimentos que nós os dois podemos comer. Agora, eu e a Michelle temos alimentos que podemos comer, por exemplo, e o Wagner não pode comer. E assim por diante. Eu e a Sueli e a Rosali podemos comer determinados alimentos. Aí a Rosemar já pode comer outras coisas, entende, gente? Tem muita coisa que é semelhante, mas tem os pontos que são básicos para cada pessoa, né? Eu sou Débora, sou uma pessoa, o outro, enfim, que a gente precisa avaliar, porque senão quando a gente entra com esse alimento lá para dentro do corpo, ele inflama as nossas células intestinais. E lembra que quem comanda a tireoide é o intestino? No momento que o intestino inflama, começa uma cadeia de processos, porque ele inflama, ele murcha, ele era alto, as células e fechada. Ele inflama, primeiro ele murcha, então já não absorve mais, porque ele fica bem pequenininho o tamanho da célula. Então, se eu tinha uma largura assim para absorver, eu fico com isso aqui. Imediatamente vai cair a minha concentração de nutrientes. Então, por exemplo, eu vou dar uma suplementação, é fundamental suplementar esse paciente com aloe vera, com vitamina mineral, enfim, no entanto, eu preciso recuperar o intestino desse paciente, porque senão eu vou melhorar até um ponto, porque depois eu não consigo avançar na minha melhora, porque minha área absortiva, que seria o almoxarifado do corpo humano, que é o intestino, está com problema. Vamos lá, vamos seguir. Aí está o desenho das células do intestino quando saudáveis, elas são altas, assim, né, gente? Que nem um dedinho de luva. E embaixo, ali bem na partezinha de baixo, aquela partezinha vermelha, são os vasos sanguíneos, né? Mostra aí, Wagner, aí com o cursor, a partezinha de baixo. Isso, a partezinha de baixo, isso aí. São os vasos. Então, essas célulazinhas, elas acabam ficando... Eu não sei que elas com o tempo, se a gente come um padrão alimentar alterado, elas rompem, elas furam, né? E aí começam os problemas, começam a passar esses bloqueadores, a passar tóxicos para o corpo humano e a alterar o funcionamento dos hormônios, entre eles os hormônios da tireoide. Vamos passar. Aí tá, ó, as células, né? Ó, lembra ali? As células, elas são altas e fechadas, né? Altas e fechadas. Quem faz esse fechamento, essa junção? São as Target Junctions, que estão aí na nossa tela. Essas são as junções espessas do intestino. Elas fazem a oclusão, certo? Oclusão. No entanto, essa oclusão, ela é desfeita quando nós estamos se alimentando com alimentos que, para nós, são inflamatórios. E nós perdemos, então, a impermeabilidade do intestino, a oclusão do intestino. E aí começa todas as doenças. Absolutamente todas as doenças começam com permeabilidade do intestino. Gente, doença autoimune, doença da tireoide, câncer, diabetes, todas as doenças, sobrepeso, obesidade,
problemas de insônia, depressão, elas dependem que o intestino esteja permeável, porque a chegada, o abastecimento dessa empresa chamada corpo humano começa a cair. E aí a gente já não consegue mais fabricar nem enzima, nem hormônio em quantidade adequada. Por isso, a grande importância que tem a suplementação. Mas vocês percebem que a suplementação ela é de vital importância, né? Vital importância, e sempre associada com uma recuperação da saúde do corpo humano. As thyroid junctions, elas, numa pessoa saudável, é a partezinha ali da esquerda da foto, né? E quando começa a desenvolver essa permeabilidade, ou seja, o intestino começa a furar, a gente vai vendo ali que está passando aquelas, são tipo de umas, aqui desse ladinho, Wagner, ó, do lado direito. Isso, aqui assim, aqui assim. Tá passando esses pedacinhos brancos aí, isso são pedacinhos de alimento não digerido, mais para a esquerda, mais para cá, mais para cá. E aí, perfeito. Estão me perguntando hipocloridria, depois a gente então conversa. Isso aí está passando e o sistema imunológico está tentando atacar. Vai gerar uma reação inflamatória cada vez maior e a gente precisa ter um intestino como está do lado esquerdo, que é um intestino fechado, ocluído, protegido, certo? Essa foto é uma foto que mostra o funcionamento, né? Como que tá, o que acontece quando a gente se alimenta fora do nosso padrão nutrigenômico. Nós começamos a gerar inflamação e permeabilidade intestinal e todas as consequências que advêm disso, principalmente queda, né? Queda na nossa capacidade aí de absorver os nutrientes. Estou preocupada um pouquinho que vai cair a bateria. Bom, só vou botar ali o carregador um pouquinho. Pessoal, enquanto a doutora Débora, ela coloca ali a carregar, porque realmente o Zoom, ele ocupa bastante a bateria do celular. Então, a todos aí que estão gostando da palestra aí, dê o seu like ali, tem a partezinha que você clica naquele botãozinho com o polegar para cima, certo? Então, dê o seu like aí. E é muito importante que a doutora Débora daqui a pouquinho vai falar de alimentos, né? E o que é bom para a gente combater isso. E compartilhe o link aí com as pessoas que você queira que assista, compartilhe no seu Facebook para que o maior número de pessoas tenha essa informação. E quando a gente tem informação correta, nós temos tudo de melhor, certo? Então, doutora, com você. Eu costumo dizer que informação é liberdade. Perfeito. Enquanto a gente ainda não fez muitas coisas na vida da gente, porque ainda não nos contaram, a gente ainda não sabe. No momento que a gente sabe, que a gente passa a ter conhecimento, o conhecimento eu acho que é uma das armas de maior liberdade para todo ser humano. Ele nos tira das amarras. Às vezes, eu olho, quando eu vou no supermercado, eu olho o carrinho das pessoas, né? E aí eu fico olhando, mas eu costumo treinar o não julgamento, né, pessoal? Porque como que eu vou julgar alguém que está colocando ali uma série de produtos alimentícios que não são bons para a saúde? Porque essas pessoas não sabem, elas não têm essa informação. Então, ninguém contou para elas, elas não tiveram acesso. Vocês sabem que isso que eu estou falando faz parte de medicina molecular e tem um número menor, restrito de pessoas que têm esse tipo de informação. A gente trabalha com medicina de resultado avançado e a gente sabe que quem não trata o intestino não trata absolutamente nada. Não adianta eu ir, por exemplo, lá no endócrino
e tomar um remédio para tireoide, eu não vou melhorar nunca de saúde. Eu posso diminuir um pouco os sintomas, mas eu não vou recuperar a saúde, porque eu preciso recuperar o que tem embaixo, o que tem antes. Deixa eu ver se assim dá para mim ficar ou fico de cabeça para baixo? Não sei. Tá. Daquele jeito ficava de cabeça para baixo, agora tá normal. Que a bateria, mas eu vou segurar aqui até que o Mas Zoom... você pode deixa de lado o celular. Deixa ele de lado, que eu acho. Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou segurando ele aqui até carregar mais um pouquinho. O que então que eu estava contando para vocês, é muito importante que a gente adquira conhecimento, porque o conhecimento liberta a gente. Liberta, vocês vão ver agora, por exemplo, que o simples fato de vocês trocarem a pasta de dente do paciente de vocês, eu não sei como vocês chamam, do cliente de vocês, vocês já podem melhorar o sono dele, além de melhorar a tireoide, o interagente, então, do cliente, né? Por quê? Porque o flúor, ele ataca a tireoide e ataca a pineal, que é onde produz melatonina, que é o hormônio responsável por um sono reparador. E a gente não tendo um sono reparador, a gente não consegue ter uma vida saudável. Porque uma pessoa que não... Porque eu posso dormir 8 horas, mas não ser um sono que me traz recuperação orgânica. É um sono que apenas eu dormi, mas eu não recuperei o corpo humano. Vamos seguindo. Então, os hormônios é que comandam o corpo humano. E ali a gente vê uma célula, né? As células, elas têm um receptor, né? Um receptor que é uma casinha para receber os hormônios, e essa casinha, ela vai entrar o hormônio ali. E vai entrar também minerais, vitaminas, aminoácidos, tudo que o corpo precisa, desde que esta casinha esteja aberta, esteja livre, esteja com condições de receber aquilo que o corpo precisa. Quando a gente olha ali no lado, a casinha aberta é onde tem receptor e o quadradinho aquele laranja, que é para fazer uma... Deixa eu ver se consigo segurar aqui. Vou desligar um pouquinho. Torcendo aí para a bateria. Consiga fazer esse acoplamento, o hormônio receptor. É importante que vocês acompanhem isso, para vocês entenderem o que vocês podem fazer com os produtos da Forever, por exemplo. Tá? O hormônio tireoidiano, ele depende, lembra que é tetraiodotironina, triiodotironina. Então, é uma molécula que depende uma de 4 moléculas de iodo e a outra de 3 moléculas de iodo. Então, precisa se ligar o iodo ali, para que o corpo possa produzir esse hormônio. O que acontece quando a gente usa, por exemplo, uma pasta de dente que tem flúor? Ali, naquela ligação, o verdinho liga o flúor e o iodo não consegue se ligar, porque ele é um competidor desse espaço. Ele liga no espaço que não é dele. Ele é um corrupto, o flúor. E aí o corpo humano que quer fabricar hormônio tireoidiano, para que a gente possa ter o funcionamento orgânico adequado, ele fabrica um hormônio, ao invés de ter iodo, tem flúor. Então, é um tetrafluortironina, que não tem ação. E nós começamos a desenvolver hipotireoidismo. Isso é uma causa, né? Existem várias, tá, gente? Vamos lá. Vamos passar. Aqui, então,
eu coloquei... O flúor é um elemento que está na tabela periódica. Ele, olha ali como é que ele está. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. O flúor, ele tem um poder de reatividade eletrônica muito maior do que o iodo. Aí depois vem o cloro, depois vem o bromo. Ora, gente, bromo tem uma grande quantidade no pão branco, em tudo que é farinha branca. Então, vocês já viram que farinha branca ajuda a dar problema na tireoide. O cloro, que está na água, que está nas águas, aí na parte de conservação da água, ele também agride esse receptor e compete pelo receptor de iodo. E o flúor, ele é o maior agressor, porque ele, no leilão eletrônico, ele ganha de todos os outros. Então, é de fundamental importância, é inadmissível que uma pessoa use pasta de dente com flúor. Só. Hoje está diferente essa aula. A gente não está conseguindo conexão. Bom, seguindo então. Aqui é uma molécula, né? São várias moléculas de flúor, porque o flúor é altamente reativo, então ele está sempre ligado com outras estruturas, né? E ele na realidade, ele aparece na forma de gás. Aqui mostrando o flúor, que é muito presente na maioria das pastas de dente. Hoje já tem no supermercado pasta de dente sem flúor para as crianças, porque a Sociedade de Pediatria está se pronunciando, né, para não ter flúor para as crianças, porque ele dá muito problema também nos ossos, né, nos ossos. E porque ele, além de ocupar os receptores de fabricação do iodo, ali ele ocupa os receptores do iodo na célula, ele também ocupa espaço do cálcio, podendo desenvolver osteoporose. Ele calcifica a pineal, alterando a fabricação de melatonina, diminuindo a fabricação de melatonina, dificultando o nosso padrão de sono. E, gente, olha, escutem o que eu vou falar. Na Segunda Guerra Mundial, o Hitler mandou botar flúor na água em grande quantidade. Por quê? Porque o flúor calcificando a pineal, ele deixa as pessoas sem condições de discriminação, deixa as pessoas menos inteligentes, deixa as pessoas com uma tendência que a gente chama que é o efeito manada, ou seja, todo mundo está indo para a direita, então eu também vou. Eu não consigo pensar, eu não consigo raciocinar, eu não consigo discriminar o que é bom ou o que não é bom para mim, certo? É o famoso efeito manada, certo? E isso é muito interessante do ponto de vista social, porque quando as elites de controle da sociedade, elas têm um interesse que as pessoas não consigam raciocinar, e apenas elas repitam o que está todo mundo fazendo. O gel é realmente muito importante. Então, vocês vão vendo assim que o flúor, ele não é só um agressor da tireoide, ele é um super agressor da tireoide, mas ele trabalha aí estragando os ossos, né? E ele atrapalha padrão de sono e padrão de inteligência, tá? Inteligência, não estou falando de inteligência cognitiva, é inteligência realmente emocional, para que eu possa diferenciar o que é e o que não é, o que estão me manipulando, por exemplo, né? A Rede Globo ali, ela trabalha com uma massa de manobra muito grande, onde ela sempre quer fazer com que todo mundo acredite que é aquilo que é a verdade, né? Mas pode ter certeza que os grandes espectadores da Globo todos têm pineal calcificado. Ali
Então, a gente está mostrando, só um anterior, os 2 principais focos, eu estou falando principais, não quer dizer que sejam únicos. Os 2 principais focos de lesão do flúor, que é a pineal, que é uma glândula que está aqui atrás, bem aqui atrás da testa, lá no meio do cérebro, é uma glândula endócrina, né, produtora de melatonina, é uma glândula que regula o sistema de sono-vigília da gente, e também é uma glândula que nos conecta com o divino, mas para isso ela precisa não estar calcificada. Então, eu sugiro para aqueles que se interessarem que busquem na internet quais são as principais causas de calcificação da pineal, porque é uma glândula da inteligência emocional que nós precisamos para poder ter um poder discriminativo mais fácil no dia a dia. Além do flúor, existem outros contaminantes que também bloqueiam os receptores dos nossos hormônios, que são os metais pesados. Aí o alumínio também é um grande causador de osteoporose, de Alzheimer, né? E que está aí nos utensílios de cozinha, que está nas embalagens de café, nos aditivos químicos, nas panelas, na água em grande quantidade, e no desodorante. Então, desodorante. Nós precisamos usar desodorante sem alumínio. E isso é de fundamental importância, porque o alumínio é um grande tóxico para o cérebro e para os nossos ossos. Todo mundo que faz uma densitometria óssea e que tem osteopenia ou osteoporose, a gente primeiro precisa fazer depois uma detoxificação de metal pesado, porque para poder medir novamente, porque boa parte daquilo que aparece na densidade mineral óssea é alumínio ou é flúor. E essas pessoas, quando vão tratar osteoporose, principalmente a mulher, quando entra no climatério na menopausa, que desenvolve osteoporose, elas precisam passar por um processo de detoxificação, de mudança do desodorante, troca de pasta de dente, enfim, tudo isso que a gente está conversando. Pode passar. O arsênico é um outro contaminante grave para a tireoide, ele também ocupa o receptor do iodo, então ele está em perfumes, tudo que tem fragrância, tudo que tem cheiro, pesticidas, o arroz é rico em arsênico, e ele também é um competidor do receptor de iodo, né? Aonde teria que entrar iodo, onde tem arsênico não entra, assim como o flúor. O cádmio, presente aí nas baterias de celular, na soja, no açúcar, no café, no shoyu, nos fertilizantes, na erva mate tem muito cádmio, também é um outro bloqueador de hormônio. O chumbo aí para a mulherada, né? Tintas de cabelo, cosméticos, latinhas amassadas, a gasolina, o cigarro, o esmalte da unha. Então, muito importante, batom tem muito chumbo. Então, muito importante que a gente também use uma maquiagem que não tenha metal pesado, porque os metais pesados impedem o funcionamento dos nossos hormônios, porque ali onde a gente viu, né, aonde tem que ligar o hormônio, que é o receptor, é a casinha, ela tem que estar livre. Mas se ela não está livre, ela está ocupada por contaminante, por tóxico. Enquanto eu não retirar esse tóxico de várias formas e não mudar o meu estilo de vida, mudando meu desodorante, mudando a minha pasta de dente, usando um suco para me ajudar na desintoxicação e outros procedimentos que são necessários, eu não consigo melhorar a minha saúde. O mercúrio, né, tão grave que foi retirado já
dos termômetros das crianças, porque ele é altamente tóxico. Ele está presente aí nos fungicidas, nos inseticidas em geral, nas amálgamas dentárias, que é um tipo de obturação, que é recomendado que, dentro do possível, vá sendo substituída por uma obturação dentária que não tenha, não seja de amálgama, né, que não tenha mercúrio. As lâmpadas fluorescentes, os termômetros foram retirados, hoje já não vendem mais, né? As baterias, os eletroeletrônicos, tudo que é tipo de tinta, o salmão é contaminado por mercúrio, os peixes são contaminados por mercúrio, por isso que quando a gente prescreve Arctic Sea, por exemplo, que é DHA e EPA, que são ômegas, é ômega 3, uma das características principais e o diferencial do Arctic Sea é que ele não tem mercúrio, não tem metal pesado, e ele tem vitamina E, que impede a oxidação desse tipo de gordura. Então, ele se torna, assim, o melhor produto do mundo para a gente prescrever quando nós queremos usar ômega 3, que, diga-se de passagem, é necessário para todas as pessoas. Níquel também é um outro contaminante, aí presente nas baterias de celular, nos automóveis, nas bijuterias, né? Nos aparelhos ortodônticos, nas embalagens de papel, na gordura hidrogenada, né? O níquel é bem presente no dia a dia. E também bloqueia receptor de hormônio, porque nós estamos falando principalmente de tireoide e flúor, mas é só para que vocês entendam que o flúor é um grande veneno, mas não é só ele que está. Nós precisamos ensinar para o paciente o quanto é importante, por exemplo, o gel de aloe vera. Ele é muito importante, por quê? Porque ele ajuda, é um grande detoxificador do corpo humano. Ele detoxifica o corpo humano. E sem a gente detoxicar o corpo humano, nós não conseguimos melhorar de saúde. E como que se trata, então? A primeira situação que tem que ser feita é uma boa história clínica, né? Conversar com esse paciente. Porque cada pessoa, eu posso ter 100 pessoas com hipotireoidismo, por exemplo, com um problema na tireoide, com diminuição da produção de hormônio. Mas nós temos 100 apresentações diferentes para a mesma doença. Então, eu preciso conversar com esse paciente, porque cada um tem uma característica. E a abordagem, para que ela seja eficaz e que realmente responda de forma que esse paciente recupere a saúde, ela vai precisar ser voltada para aquela pessoa. Não existe, gente, um tratamento que serve para todo mundo. Isso não é verdade. Cada um de nós somos únicos, somos indivíduos. Nós temos características semelhantes, mas na hora da abordagem do seu cliente, por exemplo, eu costumo dizer que nem tudo é para todos. Então, alguns eu talvez vou ter que usar 3 comprimidos de Arctic Sea manhã e noite, ou outros 5 comprimidos manhã e noite, ou outros 5 comprimidos 3 vezes ao dia, né? Porque o ômega 3 a gente pode chegar a 16 gramas por dia, tranquilamente, e dependendo da situação clínica, a gente precisa avaliar, porque isso é que vai dar diferença. Uma pessoa com depressão, por exemplo, a depressão ela tem várias causas, né? Mas uma das causas da depressão ela se manifesta com inflamação do sistema nervoso central. Então, é de fundamental importância eu tirar o máximo de tóxico possível, mudar a alimentação, fazer uma alimentação adequada e usar o ômega 3, que ele tem um grande poder no tratamento da depressão. Eu preciso avaliar esses hormônios tireoidianos, que é o T3, o T4 e o T3 reverso. Por que eu coloquei T3 reverso? Porque quando nós não temos nutriente suficiente,
A tireoide, ela depende de selênio, depende de zinco. Então, a gente tem, por exemplo, o T4, que precisa ser convertido a T3. Né? Ó, vou botar aqui para explicar isso melhor. O T4, ele precisa ser convertido a T3, que é a molécula que trabalha. Para isso, quem entra naquele buraquinho lá, que é o receptor, e vai fazer a tarefa, é o tarefeiro do corpo humano, é o T3 livre. Quando nós não temos vitamina, minerais em quantidade suficiente, não acontece essa conversão do T4, que é o pró-hormônio, como se fosse a farinha para o pão, em T3. Então, essa pessoa, ela começa a desenvolver hipotireoidismo. O outro problema é que, às vezes, converte, mas o receptor está bloqueado pelo flúor, bloqueado pelo arsênico, então não liga ali o hormônio. Então, a gente precisa, por exemplo, usar um dos arsenais de detoxicação, é o suco amarelo, o suco puro, né, do aloe vera, tem um grande poder anti-inflamatório, cicatrizante, regenerador, detoxificante, porque é um produto que tem uma ação iônica. A gente também precisa investigar os anticorpos da tireoide, lembrando daquilo, quando que esses anticorpos vão estar alterados? Principalmente quando se instalou o mimetismo molecular, que é aquela característica que eu falei lá do glúten, né? O glúten ele é muito parecido com os hormônios da tireoide. Então, o corpo humano, tu come uma farinha de trigo lá, um pãozinho feito com trigo, e entra por aquele vazamento do intestino, o corpo humano cai no sangue e o corpo, o sistema imunológico diz, mas olha lá, quem é aquele lá? É que esse aí é bandido, porque não pode ter macromolécula dentro do sangue. Ele fotografa e a próxima vez que eu comer de novo esse pãozinho, já está catalogado que ele é bandido. E o corpo vai começar a atirar em cima desse bandido, que é aquele desenho ali que a gente que passava aquelas partezinhas brancas ali. O que é que acontece, gente? O problema é que, por exemplo, o glúten é muito parecido com o hormônio da tireoide. Então, quando o pobrezinho do hormônio da tireoide está passando no sangue, ele recebe tiro também. Ele começa a ser, tiroteio em cima dele. E começa a aumentar os anticorpos. Nós começamos, então, a desenvolver uma doença autoimune, que é chamada a tireoidite de Hashimoto. Por isso que a gente precisa, quando tem uma suspeita de doença da tireoide, nós precisamos investigar o padrão nutrigenômico. Isso é uma questão obrigatória, uma questão sine qua non, para que a gente possa ter sucesso terapêutico. Nós precisamos também avaliar a imagem da tireoide, né? Tirar foto da tireoide, o padrão nutrigenômico, a gente já falou, e começamos a ter, então, que usar nutracêuticos, que eu acho que vocês já conseguiram entender a importância disso, né? O suco de aloe vera, por exemplo, para detoxificar o corpo humano, de uma forma geral, para desinflamar, o daily. Vamos passando aí as fotinhas que a gente vai falando sobre cada um. O nosso foco principal, que é o nosso carro-chefe, é a aloe vera, porque ela tem muita propriedade. Pode passar. Ela tem mais de 108 fitoquímicos. Eu não conheço nenhuma planta que tenha esse poder todo dentro dela, né? De benefício para a saúde. Tem minerais em grande quantidade, cálcio, magnésio. Por exemplo, magnésio age em mais de 700 enzimas. O sódio, o cobre, gente, o cobre é um grande comandante do sistema imunológico. O ferro, um transportador de oxigênio, o manganês, né? O zinco, ele impede a replicação de vírus,
Por isso a aloe vera aumenta a imunidade. O cromo, fundamental, mas fundamental para que a gente possa ter uma defesa, né? Ali, ele vai ajudar a gente a ligar a insulina com maior facilidade. Então, nós vamos conseguir emagrecer e nós vamos conseguir recuperar um paciente com diabetes com muito mais facilidade. As vitaminas, a vitamina A, a vitamina B1, B2, B3, B6, B9, vitamina E, vitamina C, vitamina E, um grande antioxidante, vitamina C, um grande componente do sistema imunológico. Todas as nossas células brancas, elas dependem desse alimento, que é a vitamina C, para elas poderem estar vigentes. Então, aí, nessa epidemia que nós estamos passando, é de fundamental importância que a gente suplemente a vitamina C, entre todos esses que a gente estava falando. Aminoácidos, tem 18 a 22 dos 22 aminoácidos do corpo humano que o corpo necessita. Então, dos 22, 18 desses tem. É uma quantidade muito grande. Realmente uma planta única, né? O seu principal composto é o acemanã, que é um polissacarídeo. Pode passar. Esse polissacarídeo, a acemanã, ele induz uma série de respostas bioeletroquímicas benéficas ao organismo. Então, vocês vão ver, né, com o passar aqui da nossa exposição, que por que o aloe vera recupera as pessoas com tanta rapidez? Porque as células são elétricas e nós precisamos desse meio elétrico e o aloe vera tem essa disponibilidade iônica. Ele garante uma perfeita permeabilidade da mucosa do intestino, ou seja, ele é um dos tratadores do problema de permeabilidade de intestino, ele é um dos tratadores, ele ajuda a gente a recuperar essa junção do intestino. Ajuda em ossos, né? Acelera o nosso processo de depuração de substâncias tóxicas, agrotóxicos, metais pesados, radicais livres, medicamentos aditivos. Vamos lá. Acelera a distribuição dos fluidos, né? Ele deixa o sangue mais fluido, então consegue distribuir os elementos que as nossas células precisam de uma forma facilitada. Ele atua diretamente nas nossas células de defesa, que são as células T, os glóbulos brancos. Ele aumenta, né, reforça a defesa do organismo e aumenta a imunidade. Estimula a formação de células brancas, a multiplicação dos fibroblastos, melhora a pele, colágeno, regenera tecido, cicatriza tecido, é anti-inflamatório, ele regula o movimento peristáltico, ele melhora a flora intestinal, ele faz uma homeostase da permeabilidade da mucosa do intestino, que é isso que a gente estava falando agora há pouco. Ele neutraliza enzimas patogênicas, como a cadaverina e a putrescina, que ambas são da quebra de alimentos de origem animal. Ele normaliza os níveis de açúcar e triglicerídeos do sangue, muito importante para a diabetes. Enfim, ele recupera a necrose, ele melhora... também ele tem descrição na literatura como tendo uma propriedade de encapsular tumores, que é do livro do Dr. Márcio Bontempo, reduz reações alérgicas, atua também ponte entre os macrófagos, que são atacadores de antígeno, né? Então, a aloe vera tem essa propriedade de estimular os macrófagos, acelera a regeneração dos tecidos em até 8 vezes, ele tem uma ação antiparasitária e a gente sabe que todas as doenças, inclusive as doenças da tireoide, o câncer, todas as doenças estão envolvidas com parasita. E ele tem uma ação antiparasitária, antisséptica, ação bactericida, fungicida, anti-inflamatória. E está aí o nosso
né? O nosso grande protagonista, que é o suco puro do aloe vera, que pode ser usado na pele, ele é regenerador, ele clareia a pele, ele hidrata a pele. Vamos passar. O Fields of Greens é uma outra abordagem muito importante para o tratamento da tireoide, porque é rico em clorofila e melhora a oxigenação do sangue e alcaliniza o sangue. Lembrando que quando a gente adoece da tireoide, nós estamos adoecidos do intestino, nós estamos com um padrão nutrigenômico adequado, estamos inflamados, precisamos alcalinizar o corpo, porque um corpo inflamado é um corpo ácido. Pode passar, pode passar. O Artifici, que a gente falou agora, que tem o DHA e o EPA, né? O ácido docosa hexaenóico e eicosa pentaenóico, que são os representantes, é o que realmente tem ali no DHA e no EPA, e tem vitamina E, que impede a oxidação, e é isento de mercúrio. Isso é fundamental, é o melhor ômega 3 do mundo. Não tem outro com todas essas características, inclusive em concentração. O Daily, que é importantíssimo, porque vocês viram o quanto a gente precisa de vitamina e mineral para poder fabricar todos os hormônios, as enzimas, todas essas reações de conversão de hormônio depende da presença de vitamina e mineral dentro do corpo humano em quantidade adequada. E aí, a grande coquete da noite, que é a pasta de dente sem flúor. Fundamental! Vocês não podem deixar nenhuma pessoa usar pasta de dente com flúor, porque pasta de dente com flúor vocês estão destruindo a tireoide numa velocidade grande e vocês estão comprometendo padrão de sono, padrão de inteligência, vocês estão comprometendo tecido ósseo. Então, a pasta de dente da Forever, em especial, por exemplo, que é o que eu mais prescrevo para os meus pacientes, é a que eu uso. Por que eu escolho essa pasta? Porque, primeiro, ela não tem flúor, ela tem aloe vera e ainda tem própolis. Então, ela realmente é um tratamento. A pasta de dente sem flúor, ela é um tratamento. Ela não é simplesmente uma pasta de dente. Gente, a gente precisa entender que o corpo humano, ele é formado por uma unidade de funcionamento, que são as células. As células são elétricas, são carregadas negativamente por dentro e positivamente por fora. E tem uma tensão de parede de menos 90 milivolts, uma média de menos 75 a menos 90 milivolts. O que é isso? Tensão é a força com que os elétrons são empurrados. Assim como aqui em Porto Alegre, nós temos a tensão média de 127 volts, que é a força com que os elétrons se movimentam dentro do fio. Tem cidades que 220 volts. As nossas células, os elétrons das nossas células se movimentam numa tensão de menos 90, menos 75 a menos 90 milivolts. Então, se essas unidades de funcionamento do corpo humano são elétricas, tudo que é elétrico funciona numa maior velocidade. E a aloe vera, o suco de aloe vera, ele tem uma biodisponibilidade eletroquímica, porque ele oferece íons. Para quem quiser se aprofundar no estudo da aloe vera, vai lá na literatura e vai ver nas publicações que a aloe vera é uma planta fenomenal, né? Que tem uma propriedade eletroquímica. Aquelas substâncias que tem nela ali, ela tem na forma iônica, que é fundamental para que possa encaixar nesse ambiente das nossas células, que é um ambiente elétrico. Vamos passar? Aí, mostrando novamente esse ambiente elétrico.
e novamente o ambiente elétrico, né? E mostrando ali a voltagem. Bom, gente, o corpo humano é formado por células. Várias células formam um tecido, vários tecidos formam um órgão, vários órgãos formam um sistema, que é o sistema orgânico. E as células, de que são formadas? São formadas por átomos. Né? Quando a gente divide uma célula, a menor parte da célula é um átomo, assim como a menor parte de qualquer componente material é o átomo. Das nossas células também é o átomo. O átomo, ele tem uma característica eletrônica. Então, as nossas células também têm uma característica eletrônica, porque aonde tem uma corrente elétrica, tem um campo eletromagnético na volta. Muito bem. Por isso, o grande poder do aloe vera, por ser um suco, uma planta que foi transformada em suco, com um poder eletroquímico. E então, além dos nutracêuticos, a gente deve usar também medicamentos quânticos. Vamos passar. O que são medicamentos quânticos? São medicamentos vibracionais que emitem uma informação elétrica para a célula numa velocidade muito grande. Porque quando a gente dá um medicamento químico, ele anda mais ou menos 2 centímetros, né? A velocidade de transformação é 2 centímetros por segundo. E um medicamento biofísico, como são os quânticos, eles têm uma informação eletrônica, eles andam a 300 mil quilômetros por segundo, rodando em todo o sistema orgânico. Então, a chance de nós recuperarmos a saúde de um paciente é muito maior. Então, em especial para a tireoide, a gente usa o G-Controller, que é um medicamento quântico, que ele tem a propriedade de estabilizar a frequência de funcionamento da tireoide, o Algalis, que é a frequência do flúor, do iodo, o iodo íon quântico, que é o próprio iodo com energia, o selênio, que é fundamental para fazer aquela conversão entre o T4 e o T3, e aí a gente precisa usar também ele ponderal, como tem no daily. Lembrando que a tireoide ela é comandada pelo intestino, nós precisamos tratar o intestino para ter chance de recuperar a tireoide. Então, o digeril, ele tem uma frequência de intestino saudável junto com as enzimas intestinais. O Azianon consegue estabilizar o pH de todo o tubo digestório, que precisa ser ácido, por exemplo, no estômago, e alcalino no intestino. O glutac, que é frequência de glutamina, a gente precisa melhorar a glutamina, porque a glutamina ajuda as células intestinais a recuperar a sua altura, né? E isso vai melhorar o processo absortivo, porque se eu tenho células mais altas, eu consigo absorver mais, eu tenho mais espaço de absorção. E o quelanthus, que ajuda no processo de chacoalhar a célula para liberar os metais pesados que estão na periferia. A gente, para retirar metal pesado do interior da célula, a gente usa outro tipo de tecnologia. Vamos passar. Vamos passar. A gente precisa corrigir o padrão nutrigenômico, que é saber o padrão alimentar de cada pessoa e implementar a alimentação para cada indivíduo, para que ela seja saudável. Precisamos desintoxicar os bloqueadores de hormônio por troca iônica. A gente usa a tecnologia de biofísica médica associada com todas essas outras tecnologias que a gente falou. Inclusive, a aloe vera é uma tecnologia que ajuda a desbloquear receptor hormonal. E é fundamental que, para tratar a tireoide, a gente também faça desparasitação. A gente usa o método Clark, usa aloe vera, que é também um desparasitante, e usamos tecnologia de biofísica médica, que trabalha com biorressonância.
que eu trouxe agora um videozinho para a gente ver que quando a gente aplica esses aparelhos, são aparelhos de tratamento, né? Eles acabam explodindo os parasitas, porque informam uma frequência igual e com uma polaridade também igual, só que com uma potência maior, e o parasita explode. Só que o parasita explode e ele tem vários outros, um parasita dentro dele, tem bactéria, tem fungo, tem vírus. A gente precisa ter toda uma abordagem de detoxificação para que esse paciente consiga se livrar desses fragmentos. Então, muito importante também o suco de aloe vera, o Fields of Greens, a melhora da alimentação e os outros processos de detoxificação que a gente usa no cotidiano. Vamos passar, então, para olhar um pouquinho aí uma tecnologia de biorressonância. Nossa, são 10 para as 10. Ou pode mandar para eles, né, Wagner? Não sei o que tu acha. E a gente começar as perguntas, as respostas. Então, eu quero agradecer. A gente fez aí um resuminho pequeno do que seria tratar a tireoide e a relação com o elemento flúor que está presente aí na pasta de dente, na água e em várias outras substâncias, e enfatizar a importância do trabalho que vocês fazem usando nutracêuticos para ajudar as pessoas a melhorar de saúde. É de fundamental importância. Quando vocês fazem uma visita, vocês não estão fazendo uma visita, vocês estão levando
uma possibilidade dessas pessoas terem mais saúde. E isso é muito, muito, muito bonito. Estou agora aberta aí para se tiver alguma pergunta que eu possa ajudar e que não tenha sido esclarecido, até porque é bastante assunto, né? Eu dei uma boa resumida aí no que era possível. Excelente.